Mas vamos adiante aqui, porque vamos falar de coisa séria e importante aqui no nosso Morning Show. 11 horas e 37 minutos. Estamos aqui com a gente nesse exato momento, presença mais do que ilustre e cativa já aqui no nosso Morning Show, nosso colunista especialista em psicologia do relacionamento, Tommy Schultz, que vai estar trazendo a opinião dele sempre provocadora, sempre importante, no meio desse feriadão, na verdade, feriadão emendado, né? O pessoal gosta de ficar em casa, mas a gente só tem aquela chance de ficar mais sozinho, né? Ou também pode sair para ver os amigos, a família. Cada um sabe o que bem entende em momentos como esse. Mas tem gente que aproveita esse momento só para ficar em paz e criando até esse ciclo de solidão. Pessoas que realmente hoje em dia acharam a felicidade delas em ficar sozinhos, longe de ninguém, isolados. O que explica na tua cabeça isso, Thomas? Bom, prazer estar aqui. Eu adoro ficar sozinho, mas tem uma diferença entre solidão e solitude, tá? O que aconteceu depois da pandemia, que aumentou muito, foi essa sensação que as pessoas têm de solidão. Não só com a pandemia, mas também depois com o trabalho remoto, onde a gente se isola socialmente de outras pessoas. Só que é muito curioso a gente pensar que a gente também pode se sentir sozinho numa relação. Tem aquela frase clichê, a pior solidão é a vivida a dois. E por que isso acontece? Porque, na verdade, é uma desconexão que você tem com outra pessoa. Você pode estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir sozinha. Só que o que eu vejo que vem acontecendo muito também é que as pessoas estão criando uma aversão a ficar sozinha. Então a gente está perdendo a capacidade de refletir. A gente criou um grande monstro. A gente está acostumado a ficar o tempo inteiro consumindo informação nas redes sociais passivamente e a gente está desacostumando a ficar com a própria companhia, no tédio. Só que é no tédio que a gente encara a vida da gente, é no tédio que a gente reorganiza para onde a gente está indo. Tem até uma frase do filósofo Blaise Pascal, matemático, que diz que a maioria dos problemas da humanidade está na inabilidade de ficar num quarto sozinho com seus próprios pensamentos e companhia. E olha a palavra, inabilidade. Por quê? Ficar sozinho é uma habilidade que a gente tem. Sabe aquela habilidade de ficar falando com si próprio? Então, eu faço muito isso. Eu falo comigo o tempo inteiro, de vez em quando eu pareço um doido. Mas eu acho que é por isso que eu não me sinto sozinho. Porque a diferença da solidão e solitude é exatamente você não se sentir com esse vazio. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber que tem uma diferença entre você se sentir sozinho e você entrar em solitude. Porque na solitude você tem a opção de sair dela. Quando você se sente sozinho na solidão, você não tem essa opção. Então, por exemplo, feriado, fiquei em casa, tranquilo, bebendo um vinhozinho, relaxando, sabendo que no outro dia, hoje, vou ligar para um amigo meu e vamos sair para curtir. Só que o problema são as pessoas que não têm essa opção de sair, ou seja, transitar para fora da solidão. E isso causa aí um desespero nelas. Você fica desesperado com esse momento, Paulo? Não, você é o cara que está sempre aí rodando para tudo que é lado. Acho que até o teu ofício pressupõe que você tem que ficar falando com todo mundo e ter esse contato humano. Mas conta pra gente, porque sem dúvida o Palumbo de carne e osso. De vez em quando você tem uns momentos ali de solitude, né? A gente quer ficar tranquilo, né? Eu, por exemplo, eu nunca passei um final de semana em Brasília. Acaba a sessão no Congresso, ou senão eu dou presença e voto pelo celular, que isso é permitido, e venho embora, porque eu sou muito dependente da minha família, né? Eu adoro ficar com a minha família. O que me dá mais prazer, por incrível que pareça, é eu ir às missas no domingo, à noite, e depois ir comer um x-tudo com a minha família. É o que me dá mais prazer. Eu adoro ficar com a minha família. E eu não gosto de ficar sozinho, não, Marinho. Mandar um abraço aí pro nosso André Matarazzo, que se estiver assistindo, eu lembro uma vez que ele me disse, ele que foi ministro das comunicações, se não me engano, de comunicação social do governo FHC. Ele pegou uma versão tão grande a Brasília que ele me disse que desde a década de 90 ele nunca mais pisou em solo candango, né? Solo brasiliense. E você, Pepe, conta pra gente, abre seu coração. Já entregou. Eu tenho momentos de ficar sozinho, de solitude, né? Como diz bem o Thomas, né? Ter a opção de você sair desse momento, mas eu prefiro ficar olhando para dentro. Mas são momentos angustiantes e tristes, né? Porque quando você começa a refletir sobre a vida, sobre a condição humana, sobre questões existenciais, para mim, não tem como ficar triste, não tem como ficar, de certa forma, um pouco deprimido, né? E às vezes até fico pensando, será que eu não estou gostando da minha própria companhia? Ou será que realmente a profundidade do mar que eu mergulho quando eu estou sozinho é realmente
ruim, né? E aí, logo eu quero... Só interrompendo brevemente... Eu busco companhia, busco fazer alguma coisa... Uma licença rapidinho aqui para o nosso PP, que estava já concluindo a fala dele. Estamos aqui com o nosso colunista especialista em psicologia do relacionamento e mais amplamente sobre tudo que passa, né, nessas dores e nessas ansiedades da modernidade na cabeça de todos nós, até certo grau, com o Thomas Schultz. Thomas Schultz, que está aqui com a gente, falando sobre a diferença entre solitude e solidão e como é que dá para... lidar com os dois, a depender de como você queira lidar. Mas voltando aqui para a discussão, então, Thomas, o que você achou do relato dos dois? Faz sentido para você? Faz muito sentido. Inclusive, o que você tem, Palumbo, é conexão com a sua família. Então, não necessariamente você precisa ficar sozinho, né? Você tem essa conexão e é daí que vem a riqueza. O que o PP estava falando também sobre esse mergulho dentro da gente é assustador, PP, é assustador. Só que eu acho que de vez em quando a gente também tem que fazer esse mergulho, mas a gente tem que sair dele, né? A gente tem que ter opção, porque se a gente mergulhar muito profundamente durante vários dias, ferrou, a gente se perde, a gente se afoga. Mas é importante, porque a gente tem que entrar em contato também com essas nossas emoções negativas. A gente não é só feito de emoções positivas, só que a gente tende a se afastar desse desprazer a todo custo. Só que a gente tem dúvidas. Tem uma questão também que eu acho importante, Thomas, queria saber a sua opinião sobre isso. Vários momentos eu me sinto sozinho quando estou com muita gente, né? Às vezes eu estou, sei lá, num jantar com amigos e eu me sinto sozinho. Às vezes eu estou andando na multidão, assim, com amigos, conversando, em festas, eu me sinto sozinho. É normal esse sentimento? Por que acontece, assim? Eu passei por isso no meu casamento. Eu morava em Tóquio, que é um lugar que eu estava isolado socialmente. Eu tinha a presença dela, só que eu comecei a me sentir extremamente sozinho e entrei em depressão por causa disso, inclusive. Então, é comum, é uma desconexão que a gente tem. Quando a gente se sente, assim, sozinho, envolto de outras pessoas, quer dizer alguma coisa dentro da gente que a gente não está satisfeito ou a gente não está feliz. Quando você está apaixonado normalmente, amando alguém, e você quer... É o seu caso, Pepe? Ele se apaixona toda semana. Toda semana. Toda semana. Não, o Camões falava, é solitário andar por entre gente, né? Você é romântico, Pepe? Camões já falava isso. Às vezes você está querendo a relação de uma pessoa, está querendo alcançar uma pessoa que está distante. Então você sofre e quando você está numa multidão de gente, você se sente sozinho, porque você não queria a companhia das outras pessoas. Sofre por 3 na semana. Por 3... Mas é curioso isso que você falou. Porque qual é o risco quando você se apaixona com uma pessoa? É você depositar na outra pessoa a responsabilidade de preencher um vazio que você sente quando você está sozinho. E aí você fica o quê? Dependente emocional da outra pessoa. Bom, eu acho que também eu estava conversando, você mencionou a pandemia, né, Thomas? A questão da solidão. Acho que um dos reflexos da pandemia, ninguém é de ferro, ainda me considero um cara, eu vou fazer 30 anos esse ano, ainda tenho lenha para queimar para aproveitar um pouco a vida solteira, apesar de que ela, claro que fica... Enfim, eu já estou com um vaziozão dentro de mim. Eu estou querendo também estacionar meu carro e achar o meu amor também o quanto antes. Mas o fato é que um reflexo da pandemia muito nítido para mim, para vários amigos e amigas, foi que o conceito de estabelecimentos como boates, estamos falando de São Paulo, Rio de Janeiro também, que era muito presente para você aproveitar o fim de semana e se divertir e se descontrair, tá quase que acabou. E hoje em dia as pessoas, claro que podem, priorizando poder se encontrar na casa de alguém. Claro, um bar é diferente. Eu estou falando de boates. No momento que você quer sair para uma festa, para poder varar a madrugada, aproveitar, se esbaldar. Cada vez menos estabelecimentos de boates e mais só festas pagas aqui e acolá, que também está diminuindo. Rio de Janeiro, então, está uma decadência total nesse sentido. São Paulo, que é a meca da vida noturna, também está... Concorda, Pepe? Você que é o sujeito que também sabe aproveitar a vida. Me ajuda aqui. Sai pelas noites de São Paulo. Me ajuda aí, velho. Eu concordo com você. São Paulo já perdeu a peste de cidade de boêmia faz tempo. Impressionante, cara. Mas eu estava ouvindo de pessoas que são desse ramo apontando claramente na pandemia como divisor de águas. Que coisa, né? E é curioso isso, né? Porque eu vi esse movimento no Rio de Janeiro, né? Agora vindo mais para São Paulo, que é quando você vai para uma balada, por exemplo, você está envolto de pessoas, só que um bando de desconhecido. Você não tem essa sensação de que você está ali, sei lá, com um grupo, com uma tribo. Não. Essas festas, onde agora você vai para casa das pessoas, você tem pelo menos uma percepção maior que é todo mundo da mesma tribo, vocês podem conversar entre si, então acho que tem mais essa sensação aí de que... você não se sente tão sozinho nesses eventos. Pelo menos é a percepção que eu tenho.
Palumbo, você já bateu ponto ali na frente de uma dessas boates, já separou briga, já acompanhou muita maluquice dentro de boate em algum momento da sua atuação enquanto policial? Sabe que eu sempre fui muito caseiro, né? Sempre fui muito caseiro. Nunca gostei de balada, de boate. Mas já chegou na tua mesa alguns casos vindos de boate? Já, várias. Ixi, aquela trocação franca. De socos, né? Pessoal mais pra lá do que pra cá, perdendo a linha. Acontece, né? Copada, né? Mas eu sempre fui mais reservado. Eu nunca gostei de balada, de bar, de ficar tomando cachaça. Eu sou mais tranquilo. Boa, Palumbo. E aproveitando